E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. De nada vale ser uma excelente empresa se isso não vai ser um bom investimento. E isso depende da margem de segurança com que você investe. Então, a gente estava falando hoje, né, um pouco mais cedo sobre o Banco do Brasil. Estava olhando aqui no nosso aplicativo, a GF+. O valor patrimonial da ação é R$ 51,50. Bom, isso depende, porque eu vi com o Felipe, porque tem duas formas de avaliar. Baseado no último resultado, vamos chutar 51, 52 reais. Quer dizer, o papel está cotado a 34 hoje, muito abaixo do seu valor patrimonial, né? Entre outras métricas que a gente analisa, dividend yield, PL, enfim. Então, é uma excelente empresa, falando operacionalmente. Tem ali alguma robustez de governança em relação a outras empresas, né? Então, não sofre tanto quanto uma Petrobras, por exemplo. E o fator preço acaba sendo extremamente importante, né? Porque é o que vai determinar, claro, é o que vai determinar o seu retorno total ao acionista, que é a somatória de quanto você recebe e reinveste em dividendos, mais a consequência natural de ter um bom portfólio com boas empresas, que é a valorização dos seus ativos, né? Então, acho que o preço também é um fator fundamental aí. Então, Banco do Brasil, por exemplo, passaria no crivo de vocês, apesar de um risco maior em comparação ao último governo de uma interferência na empresa, mas Petrobras não. Sem dúvida. Não, no Banco do Brasil é muito difícil interferência, porque o estatuto do banco, ele blinda muitos procedimentos inadequados. Mas você não acha que isso pode mudar? Porque até a lei das estatais, eu ouvi alguns gestores falando, né? A Petrobras tem uma certa blindagem, a lei das estatais. O que aconteceu foi... Mas aí você tem a Previ, que cerceia isso. Eu vou te dar um exemplo prático. A CEMIG, enquanto administrada por bons gestores, era um papel excelente. Caiu na mão do PT, não pagava nem salário. Está entendendo? Voltou para a mão de um bom gestor, voltou a ser um bom papel. Então, a empresa é boa, é a questão da gestão. Tá certo? Então, o que você antevê agora? Você veja bem, havia um período de carência de 36 meses para o cidadão que é político, não é isso? Ou que esteve envolvido na política de alguma maneira. Ele tinha que ficar 36 meses a vacância dele para ele ocupar um cargo público. O primeiro movimento que esse governo fez foi o seguinte: não precisa mais 36 meses, basta um mês. Então ele abriu a porteira para os políticos ocuparem cargos públicos. O que você te leva a interpretar o quê? Político é sinônimo de incompetência. Então, começa a deixar de lado aquilo que possa ser alvo dessa interferência. Então, por exemplo, na época do PT, eu e muita gente também passou a observar esta realidade. Quem era o controlador da Petrobras? Tesouro Nacional. Mas quem era o dono? Era o PT. Entendeu? Então, existe uma diferença entre controlador e dono efetivo, né? Por quê? Porque o PT fazia o que queria com a Petrobras. Muito embora ele não fosse o controlador, mas ele era o dono efetivo. Então, teme-se que isso venha a ocorrer novamente. Eu temo isso. Agora, aqueles que não temem, compre Petrobras. Vocês venderam algum papel que vocês tinham por conta da mudança do governo ou não? Ou estão de olho em alguma coisa assim? Você veja bem, enquanto PT, a Petrobras chegou a R$4. Enquanto Bolsonaro, ela ficou nos R$30. Por quê? Era uma gestão mais pró-mercado. Porque gestões competentes. Tá, a cotação segue o lucro. É uma equação simples, a cotação segue o lucro. É claro, né? Não há dúvida nenhuma. Então, esses elementos, por isso que eu gosto de falar não do passado.
no futuro. Entendeu? Pensando Porque até nesse você futuro. falar de passado é triste. Então eu prefiro falar de coisas mais alegres.